Você já recebeu algo que foi desprezado? Alguém não gostou e te deu, desprezou. Não quero esse presente é muito barato. Tem crianças que fazem muito isso. Vai em festinha, ganha um presentinho, uma lembrancinha e nem dá valor. Algumas outras sim, guarda como se fosse uma preciosidade. De repente você já foi desprezado pela namorada, pela noiva, até depois de casado você pode ser desprezado. Eu fui desprezado inúmeras vezes. Cadê Viviane? Subiu. Ufa. Muitas namoradas disseram não. Durante e antes de iniciar o namoro, não quero namorar com você. Você é chato, você é feio, você é desengonçado, você anda estranho. Você tem uma mochila, coloca toda hora nas costas e outras coisas. E aí você foi desprezado. Mas Viviane me amou. Olha só. Muitas meninas me desprezaram, mas a Viviane me valorizou. E tem me honrado. E eu agradeço a Deus por isso. Agradeço. Mas sabia que existem filhos que desprezam os pais? Que desprezam as mães? Então, hoje nós vamos tentar descobrir o valor que Deus dá a nós, a eu e a você, a vida, a tudo que Ele criou. Tudo que Deus criou, Ele falava que era bom. E quando criou o homem, disse que era muito bom. Olha como Deus valorizou o homem. Você é muito bom. Já recebeu um elogio assim? Você é muito bom. Jogando bola, ou desenhando. Pessoas que desenham muito bonito. São artistas. Ou no desempenho de uma peça. E a pessoa fala, que peça linda, mas o seu desempenho foi muito bom. Você fica como? Se achando, né? Então quando você recebe um 10 na escola, na faculdade, e vem do lado, né? Parabéns, muito bom. O professor colocando um elogio naquela prova. Imagina, tu pega essa prova, vai levar para o seu pai, não fez nada do que você tinha que fazer, sua obrigação. Aí acaba com ele. Ele queria só falar, muito bom, só isso. Mas a gente às vezes não tem sensibilidade para valorizar o que nós temos. Nossos filhos, foi Deus que nos deu, é a herança dele. E a gente precisa estar trabalhando o coração deles, principalmente com equilíbrio entre o positivo e o negativo, em valorizar ou desvalorizar. Então, os nossos filhos hoje são influenciados por nós. São influenciados pela cultura, pela sociedade, são influenciados pela escola, pelos amigos, pela televisão. Às vezes a televisão é o melhor amigo do seu filho. Cuidado, preste atenção o que ele está vendo ou ouvindo. Às vezes é o videogame. Não sai do videogame horas e horas. Fala que vai ser um atleta do videogame. E existe realmente campeonatos, premiações. E tem gente que fica rica com videogame. Mas tudo tem um limite. Você precisa entender que o seu filho deve valorizar principalmente o espiritual. Deus. O que Deus fez. O que Deus criou. E deixou a gente governar. Então tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus, para o louvor de Deus. E isso é importante, porque quando valorizamos, somos abençoados. Porque Deus valorizou a sua criação. Porque Deus fez perfeito.
o homem que trouxe a degradação, o pecado, a desobediência. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus de pé nessa noite, em honra e valorizando a Sagrada Escritura. Claro, se você puder fazê-la de pé, a leitura. Gênesis, a partir do capítulo 25, do versículo 29 ao 34. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Combinado? E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me apropriará os direitos da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, estamos diante de Ti, da Tua palavra, agora lida, e ela por si só já nos mostra a importância da Escritura, dos princípios, e nós queremos ser abençoada e abençoados pela Tua palavra. Fala conosco, usa este Teu servo, pela misericórdia, fala comigo primeiro, me mostra, Deus, o que eu preciso mudar, o que eu preciso valorizar. Mostra a sua igreja, Deus, também, que precisamos da sua ajuda. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título que Deus colocou no meu coração é o seguinte: o direito desprezado. Vamos repetir? O direito desprezado. O direito era seu, mas você abriu mão dele, desprezou ou não quis, achou que não significava muita coisa e desprezou. Vimos aqui no texto, a partir do versículo 29, por favor, pode colocar novamente, que Jacó gostava de ficar mais em casa, cuidando das coisas de casa, assim com a sua mãe. E ao contrário de Jacó, Esaú gostava de caçar, era caçador. E por um momento de interesses, aqui a gente observa que Jacó se interessa pelo direito da primogenitura. Um detalhe, irmão, era um gênio, saiu assim em segundos. Jacó foi agarrado, segurando a perna de Esaú. Mas que detalhe tão pequeno que faz tanta diferença. Quem era mais velho era Esaú. Ele tinha o direito da primogenitura. Jacó não. Jacó era o mais novo, imagina, mais novo somente por alguns segundos. Às vezes até milésima, não sabemos, né? Mas aqui ele, a Bíblia diz que era o mais velho, Esaú. Ele foi privilegiado. Então a gente observa aqui que Isaac amava mais Esaú por ele ser caçador. Rebeca amava mais Jacó. Já observa aqui amores diferentes, por interesses que um tinha parecido do outro. Grupo de interesse, ele gosta mais da casa, acabou se achegando mais à mãe. Esaú gosta mais de caçar, de estar mais na rua, e se identificou com o pai. Mas não deveria ser assim. Deveria ter ordem na casa e todos
serem iguais, o mesmo valor, sem desprezar nenhum dos dois. Amar de alguma forma igual. E se você ama mais, ter equilíbrio para não demonstrar isso e trazer dissabores ao coração dos filhos. No versículo 31 disse Jacó: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. Que exagero, irmãos, que exagero. Um caçador, ponto a morrer, está de fome. Tantas árvores que existiam naquele tempo, ele podia pegar uma maçã, uma uva, qualquer outro alimento e saborear. Que exagero eu vejo aqui. Esaú exagerado, está a ponto de morrer. O que agora me resta? Escolher a primogenitura. Não quero mais saber de nada. Perdeu o equilíbrio, as suas emoções, o seu sentido do sabor, por ter entrado e sentido, né, aquele cheirinho gostoso, que você vai aquele churrasco na brasa, né, você sente longe, né, ou aquele frango, né, que é feito, né, leva o cheiro longe também. E aí você desperta interesse pelo sabor, pelos olhos. E foi o que aconteceu. Esaú ficou desesperado naquele momento e perdeu a razão. Vendeu o seu direito. Versículo 33. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Olha como ele foi cruel, né? Foi pensou bem, premeditou bem, jura diante de Deus, para depois não voltar atrás. Palavra de crente é palavra de crente. Palavra que você é seguidor de Deus, é seguidor de Deus. Jura primeiro, antes de provar, porque ele podia provar, não tem nada feito, não está ruim, não gostei, está desjurado, nem jurei mesmo, era só uma promessa. Jura primeiro. Como é que ele foi, né? Jacó. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, a Jacó Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Que triste. Depois que satisfeito, só saiu, foi embora. Depois que você come, né? Está satisfeito. Acabou. Você olha para a própria comida que você comeu na cozinha, você não quero mais, estou satisfeito. Não me enche mais o desejo daquela comida, eu já comi. Agora pronto, acabou. E foi embora. Mas não sabendo que aqui ele cometeu um grande erro. Um grande deslize, porque desprezou o que Deus tinha dado a ele. O que é primogenitura? Primogenitura é a prioridade de nascimento entre irmãos. Não tem aí. É a prioridade do nascimento entre irmãos. Direito de primogenitura, vantagem que tinha o primogênito sobre os demais. Irmãos na sucessão ou herança dos pais. Estava primeiro na herança, na sucessão. Ele também recebia o dobro da parte dada na herança em seu nome. Exemplo. O pai, eu tenho um filho, mas se eu tivesse 2 filhos, exemplo, para não matar os irmãos, eu mato a mim mesmo. Eu morri. E aí a minha herança, que não tem muito, pouquinho, fica para Jonathan e o próximo que vai vir, beleza? Melhorou, né? Se eu estiver vivo, né? Mas depois que eu morrer também pode ser, né? Ficar em casa, mas aí é outra herança do outro pai. Mas desse aqui, exemplo, tem outro filho. E aí, 2 partes. E o Jonathan tem o direito, dentre essas 2 partes, pode ser menina, tudo bem.
Tudo bem, pergunta ao Jonathan o que ele quer, se é um irmão ou irmã. Mas depende de Deus. Deus que dá todas as condições. Então, é dividido duas partes. Um exemplo, R$100. Pouquinho, pastor, 100? 100. E aí fica 50 para cada. Um exemplo. E aí, nesse caso aqui, se dividia em 3. Então, 100 dividido por 3, dá quebrado, né? Então, o Jonathan ficaria com 66 e pouco. E o outro com 33. Aí é chamado, sabe de quê? Porção dobrada. O que o profeta pediu do Elias. Eliseu, me dá a porção dobrada. Ninguém pode dar porção dobrada daquilo que não tem. É Deus que dá. Então a porção dobrada era aqui a responsabilidade de cuidar daquelas pessoas, daquele profeta cuidar daquelas pessoas, de ser profeta daquela nação. Aqui a gente vê que o direito à segunda parte da herança era do primogênito. Ele recebia 2 partes, dentre 3, mesmo tendo somente 2 filhos. O outro ficava com 33, o outro com 66. Era uma benéfica do filho primogênito. Ele tinha essa garantia. Ele também respondia sobre a sua casa. Agora, o pai morto, ele era o chefe. Também respondia como sacerdote do seu lar, o primeiro filho. Olha a responsabilidade aqui do primogênito. A importância. Depois, se você estudar um pouco sobre Levítico, a tribo de Levi, passou a ser a herança de Deus, substituindo a primogenitura, essa questão de primeiro filho. Agora todos os levitas são herança do Senhor, propriedade de Deus. E hoje essa questão de primogênito não tem mais essa garantia dessa questão. É tudo igual. A lei mudou do nosso Brasil, do nosso Rio de Janeiro, e a gente segue ela. E a gente sabe da importância do filho mais velho. Muitos filhos mais velhos cuidam dos mais novos. Quando o pai morre, cuidam da casa financeiramente, cuidam dos negócios do pai que faleceu. Há uma responsabilidade para o filho mais velho. Há sim uma sintonia entre Deus e esse filho, onde Deus usa esse filho para manter a ordem, para mostrar a misericórdia dele, para usá-lo como sustento da casa. Então, inúmeras formas que Deus trabalha com os primogênitos, aqueles que se colocam diante de Deus para servir a sua casa, servir a sua família. Mas o que Esaú fez foi errado. E sabe o que a Bíblia fala? Hebreus 12, 6, não tem aí também, se você quiser abrir ou gravar. Hebreus 12, versículo 16. E ninguém seja devasso ou profano. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Pecado que ele fez. Errado o que ele fez. E as consequências vão chegaram para ele, para mim, para você, quando não valorizamos aquilo que Deus nos deu, a liderança que Deus nos deu, a saúde que Deus nos deu, a família que Deus nos deu, o casamento que Deus nos deu, irmãos que Deus nos deu, pastores que Deus nos deu, tanta coisa que Deus te deu, amigos. E tudo isso tem que estar na balança. Você precisa ser sensível ao que Deus te deu. Não importa o tamanho. Se para mim é significante, mas para você não é. Para você é um valor.
Você valoriza isso. Você dá valor. E isso que importa. Eu posso ter inúmeras coisas que para você não significa nada. Porque o que Deus deu para você é o que Ele permitiu. Foi as condições que Deus deixou você cuidar de algo que era dele. E Ele te emprestou para que você cuidasse. O que significa desprezar? Vamos ler junto? É o sentimento maligno que propõe menosprezar as bênçãos de Deus. Você tem uma bênção e quando você olha para ela, é pequena. Você olha para ela e diz: nem sei porque Deus me deu isso. E a gente está desprezando. E esse é um sentimento maligno que entrou no coração de Esaú naquele momento. Claro que ele decidiu, não foi só o diabo. Ele decidiu, mas com certeza teve a atuação do inimigo para que ele fizesse pouco caso daquilo que era um valor daquela época. Um princípio do primogênito. Se a gente procurar essa palavra no original, está escrito lá bazar, uma raiz primitiva, significa desprezar, menosprezar, desdém, tratar com desprezo, ser desprezado, ser desprezível, ser vil, inútil, tornar desprezível. Então, não despreze aquilo que Deus te deu, porque Esaú vendeu a primogenitura a Jacó. Vendeu, desprezando aquilo que era direito dele, porque ele não deu valor ao que ele poderia valorizar. Não despreze o que Deus te deu, independente, seja um trabalho. Meu trabalho é qualquer coisa que eu faço. Não despreze. Todos os trabalhos são dignos, tanto o concursado como o informal. Se você não roubar, se você não trapacear, se você não se corromper, todo trabalho é digno. E Deus te deu saúde, e você pode exercer aquilo que você tem facilidade de fazer. Se for costurar, que linda costureiras! Quantos vestidos já foram feitos por mãos caprichosas? Valoriza! Você não precisa de muito, bastante para você ter o necessário. Não ter falta de nada. Isso é prosperidade. Isso é ser rico com Deus. Não ter falta. Ter uma identidade. Conhecer você mesmo. Saber os seus limites. Saber o que Deus te deu. Reconhecer que foi Deus que te deu. E honrar. Valorizar. Isso é importante em tudo que fazemos. Nossos filhos observam o que a gente dá valor e o que a gente despreza. E se você despreza ele observando, pode ser que ele vai te copiar. Se você despreza a sua esposa, ele pode copiar quando casar e desprezá-la também. Se você despreza e rouba a luz, ele vai entender que isso não é valor para a sua família. E ele pode se achar no bem também de fazer isso quando tem a sua casa. E desprezar os valores, os princípios que Deus norteou em toda a Escritura para que possamos ser homens comprometidos, homens saudáveis com Deus, homens íntegros, responsáveis. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, imagem dele. Deus nos fez poderosamente e nós podemos dar frutos bons. Frutos bons é quando não desprezamos o fruto que Deus nos deu e cuidamos dele, honramos aquele fruto, honramos aquela semente, cuidamos daquela semente, procuramos o melhor jeito de cuidar para que possa crescer e também ter raízes fortes e ter a segurança de zelar e valorizar o que Deus nos deu, que pode ser um filho, uma filha,
Pode ser sua esposa, pode ser vizinhos que observam em você um homem e uma mulher de Deus, com princípios, com valores, que você não negocia, é inegociável, porque você sabe que se você negociar, você é corrompido, você despreza a palavra de Deus, quando você peca, quando você erra. Por isso nós precisamos buscar rapidamente o perdão, a confissão. Isso é um momento particular, que pode ser sim influenciado por nós. Podemos influenciar as pessoas, que quando ela erra, confesse o seu pecado diante de Deus, traga a pessoa que ela ofendeu ou foi ofendida, para tirar a raiz de amargura, a raiz do desprezo. Quantas pessoas já conheci que falou assim para mim, se aquela pessoa passar do meu lado, eu vou para o outro lado, eu ignoro. Imagina dentro de casa a Viviane me ignorando, eu falando com ela e ela fingindo que eu não existo. Isso é um desprezo, isso é horrível. Isso é uma forma gritante de dizer que você não tem mais valor para mim. Eu te ignoro. Tanto faz você estar aqui ou não. Cuidado. Valorize a sua mãe, seu pai, porque eles passam tão rápido pela nossa vida. A vida é muito passageira. E pode ser que você nem chegue a ter uma idade como a sua mãe e seu pai, porque está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu sei que pode ser, não em quantidade, mas em qualidade do tempo que você teve com a sua mãe e honrou, e desfrutou de um ambiente de paz, de alegria, de felicidade. Mas respeitar os pais deve ser um valor sempre em nossos corações. Respeitar os idosos deve ser um valor. Não podemos desprezar as cabeças brancas, ou mesmo aquela que pinta, né, Eunice? Não vamos desprezar, porque a gente sabe que ali tem maturidade, que ali sabe que tem vida. Nós precisamos entender que valorizar é bênção de Deus. É bom para mim, é bom para você, faz bem para a alma, faz bem para o espírito. Você saindo tem o melhor emprego do mundo, mas o outro não acha, mas você acha, porque o que você faz, o que você ama, você gosta. Agora, se você não gosta daquilo, lute para fazer o que você goste, abandone o que você não gosta e lute para o dom que Deus te deu, a facilidade que Deus te deu para fazer algo, mesmo que você fale assim: eu não vou ser rico, mas vou ser feliz. Né, Viviane? Viviane entrou na faculdade junto comigo, foi tentar fazer administração da empresa. Também não era muito bem o que eu queria, mas ela despertou mais rápido. No terceiro, quarto período, ela foi para música. Eu não, concluí, e depois eu fui fazer teologia, algo que eu amo, algo que eu sou apaixonado. E Deus teve misericórdia de mim, me deu a oportunidade de estar pastoreando. Que bom eu valorizo. Obrigado por ser pastor de vocês. É a igreja que eu sou pastor, então eu fico muito honrado de estar aqui. Eu valorizo isso. Eu valorizo quando você chega na igreja, eu fico feliz. E a gente deve valorizar um ao outro, sempre quando o outro estiver conosco. E pensar: quem não foi, eu vou ligar, valorizando, porque ele não veio, mas vou valorizar, e vou ligar para ele que a sua falta eu senti. A pior coisa é quando você pergunta. Às vezes eu perguntava para minha mãe, para o meu irmão, quando eu não ia nos cultos, eu perguntava: alguém perguntou por mim? Alguém perguntou lá por mim? E era horrível quando ele dizia, ou minha mãe dizia: ninguém perguntou não. Acho que às vezes ela até falava assim: fulano de tal, eu nem conhecia. Eu falei: será que é verdade? A gente gosta de ser valorizado também. A gente gosta de ver as pessoas também. Honrar as pessoas é um valor.
não só os pais, não é honrar o próximo, sentir falta do próximo. Nós precisamos ter isso no nosso coração, sentir falta dos nossos filhos, sentir tanta saudade. Claro que vai ser aquele grude, né? Deixar ele fazer as coisas dele, a gente tem que honrar, mas com equilíbrio, sem grude. Assim também, homem, para de grudar na esposa, deixa ela um pouquinho, né? Deixa ela também ser mãe, ser mulher, ser dona de casa, ser também uma profissional liberal, uma concursada, deixa ela estudar. E assim você também valoriza o homem, deixa ele jogar o futebol dele, valoriza o futebol dele, fala que ele é o melhor daquele jogo, pergunta se ele fez gol, em vez de chegar, olha a hora, brincadeira, eu aqui esperando você, esse almoço aqui, valoriza, que bom que você chegou, olha a diferença. Hein, Jéssica? Chegou lá no futebol cansado, quer massagem nos pés. É utopia, isso não existe. Só se você pagar, né, uma pessoa especializada que vai vir na sua casa para fazer. Às vezes, a Flávia não está aqui, mas às vezes a Flávia tem que contratar alguém para fazer massagem para o Jacob, porque às vezes não tem tempo, né, não tem. Verdade. Então precisamos valorizar a profissão do outro. Às vezes, eu observava, quando as pessoas falavam, o que você quer ser? Ninguém quer ser gari. Mas assim, tem inúmeros irmãos em Cristo que são excelentes gari. E crescem na profissão, depois são motoristas, depois conseguem um cargo de liderança na empresa clube. Irmão, valorize, que legal! Como é que você passou nesse concurso? Como você fez entrevista? Como é o seu serviço? É importante a gente valorizar você que tem um pai ou uma mãe que é gari. Não fique com vergonha dele, não. É uma profissão digna. Independente se você não quer ser gari, você quer ser médico. É a profissão que todo mundo fala, né? Ou militar, ou jornalista, ou pastor, ou ministro de música, ou professor de química, de física, de matemática. Todas as profissões são dignas. E a gente precisa valorizar. A gente não pode ficar desejando mal para ninguém. Tem gente que não gosta quando o outro passa no concurso. Tem gente que fica desprezando. Não despreze, valorize. Pergunte, é isso que você gosta de fazer? Ele fala, sim, eu sou apaixonado. Se ele falar, não, odeio essa profissão. E aí, o que você gosta? Aí você aconselha. Abre a mente dele, dela, para mostrar que existem inúmeras coisas para fazer. Eu me lembro quando fui reformado na polícia, né? Ainda sou, né, policial reformado. Alguns amigos meus falaram, e agora o que você vai fazer? Tu vai morrer de fome agora, o que você vai ser? Não, você é pastor. Pastor, ganha uma miséria, continue aqui na polícia, você vai crescer a função, e você vai ter uma aposentadoria para sempre. Não, eu quero fazer o que eu gosto, o que eu amo. Aqui dentro eu vou ser infeliz e Deus está me dando uma porta aberta, Deus está me mostrando que é de Deus. E se não for, em nenhum momento vai ocasionar algum deslize nessa reforma. E eu vou entender que Ele ainda me quer lá. Mas Deus operou maravilhosamente, também pode operar na sua vida. Faça o que você goste, motive-se, volte a estudar. Não deixa nada nem ninguém impedir você de conquistar o que Deus colocou no seu coração. Não humanamente dizendo, mas o que Deus disse que você podia ser. E Ele vai te honrar. O nosso Deus não tem um sentimento carnal. Ele nos ama incondicionalmente. Ele consegue enxergar o mais profundo do nosso coração, do nosso pensamento. E tenha certeza, Ele está contigo, Ele te ama, Ele quer o seu bem, Ele quer o seu melhor. E ainda mais quando você já entregou sua vida a Jesus,
nada acontece por acaso mais na sua vida. Você é amado por Deus. Tudo tem a direção de Deus. Tudo está ligado com Deus. Você já aceitou Jesus de coração. Creia que Ele vai te encaminhar. Esteja sensíveis aos sinais, às direções que Ele está te dando. Confie em Deus, não tenha medo. Vá em frente. Nós somos cidadãos dos céus. Temos amor, sim, pelo Brasil, mas não é a nossa pátria. Nossa pátria é o céu, é estar com Deus. Então valorize a sua vida. Valorize quem você é. Às vezes, quando parava as pessoas na rua, em igreja, algumas pessoas falam, sabe com quem você está falando? Eu já ficava com medo, né? Esse aí é a autoridade maior, que eu não posso nem parar ele. Isso tem acontecido em inúmeros locais. Você entra, sabe com quem você está falando? É com uma pessoa, né? Gente, que nasceu e vai morrer também. Que come, que faz necessidade. Somos iguais. Precisamos valorizar todos. Não existe ninguém pior do que nós. Todos são iguais diante de Deus. Sem preferência. Deus não tem preferência. Deus sim usa as pessoas que se colocam diante dele para inúmeras maravilhas que ele faz. Mas se a gente colocar aqui, eu prefiro Abraão, eu prefiro Jacó, não, eu prefiro Paulo, todos foram honrados por Deus, valorizados por Deus, e você também é. A sua história é importante. O seu legado é importante, mesmo que não seja escrito no livro, ele é importante. Está escrito no livro de Deus. Todas as suas ações, todo mover seu, todo incentivo seu, toda a sua alegria, Deus sabe, Deus contempla. Precisamos estar com Deus. Qual a sua atitude diante do desprezo? Imagina aqui, né, na história de Davi e Golias. Golias, 1 Samuel 17, versículo 42, se você quiser abrir. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque viu que ainda era muito jovem, ruivo e de boa aparência, e não metia medo em ninguém. Olha as características de Davi. Desprezou porque era bonito, esse cara é bonito, não mete medo em ninguém, tinha que ter uma cara mais feia para me enfrentar, assim como o pastor Edson, ou outro aí. Mas Davi, bonitão, simpático. Isso aí vai, um sopro meu, eu vou derrubar ele. Ainda falou assim, ruivo, de boa aparência, que não metia medo em ninguém e desprezou. Às vezes, quando jogava bola ainda, menos, muito menos, né? Muito menos. Só que na igreja, quando as crianças. E aí a gente ficava olhando o pessoal entrando, né, pro jogo, e às vezes o pessoal entrava com aquela chuteira feia. Às vezes nem chuteira, de chute. Esse cara aí não joga nada. Olha só o tênis dele. Vai ser vergonhoso, mas às vezes surpreendia. A gente desprezava, mas ele fazia um monte de gol. Aí depois a gente valorizava. Às vezes a gente olha para a aparência e aí valoriza. Está bem vestido, chegou com carro, aí valoriza. Se chega mal vestido, a pé, até para arranjar namorada é difícil. Hein, Bruno? Até para arranjar namorada é difícil. Mas Deus conhece o nosso coração e sabe da nossa necessidade. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que hoje você pode não ter condições para se vestir bem, ter um automóvel, ter uma casa, mas o mais importante é o valor que você dá a Deus. A escritura, a oração, porque isso aqui é passageiro, vai passar. Mas o céu é eterno, e isso que é importante.
Isso que é precioso. Isso a gente deve se maravilhar com o céu. Valorize o céu. Ruas como de ouro, imagina isso. Um mar como de vidro. Coisa linda. E Deus deve ter feito tudo assim, maravilhoso, esplêndido. E nós aqui reclamando e comemos arroz com farinha. Mas vamos comer do melhor um dia com Deus, à mesa, junto com os patriarcas, celebrando a vitória de Jesus naquela cruz. Então, não despreze ninguém, nem pelas suas vestimentas, nem pela sua fisionomia. O desprezo faz cessar seus frutos. O desprezo faz cessar seus frutos. Segundo Samuel, capítulo 6, diz o seguinte: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. A esposa de Davi o desprezou. Nem sabia o que estava acontecendo direito. Como foi a luta de trazer aquela arca novamente para Jerusalém? Anos e anos abandonada. Uma tentativa frustrada, diz Uzá, que tentou ajudar quando a arca caiu e foi fulminado. E agora ele conseguiu. A cada passo que dava, sacrificar. Os levitas levavam, não mais com uma carruagem de boi, mas levavam com a mão, dando valor a toda a instrução da Bíblia, que por um equívoco Davi relaxou e não observou como era que deveria trazer a arca. Às vezes a gente relaxa, está tudo bem, tudo maravilhoso, tudo certo, e às vezes a gente se precipita, e há problemas no meio desse percurso quando erramos. E não adianta, errar tem consequências espirituais e muitas vezes também sociais. Mas aqui era para ela ficar feliz, a arca voltou, independente se Davi sabia dançar ou não, independente se ele está pelado ou não. Ele está alegre. E ele não fazia isso sempre, era algo atípico que aconteceu, era realmente um momento muito especial do povo, que Davi, como rei, não conseguiu se conter e se alegrou. Foi muita alegria, muita felicidade, por poder trazer novamente a arca, e o povo ia ter novamente a chance de adorar o Senhor com a arca da aliança. Mas ela o desprezou. Ninguém tem o direito de desprezar outros. Não há pessoas de primeira ou de segunda categoria. Infelizmente, nem todo mundo pensa assim. Você já foi desprezado por alguém? Se já sentiu diminuído em relação aos outros ou diante de alguma situação? É triste, é sombrio quando você vê uma pessoa e se diminui pela grandeza da outra. E muitas vezes aquela pessoa realmente orgulhosa te coloca ainda mais embaixo, te despreza ainda mais, finge que nem você existe. Como às vezes a gente vê vídeos de presidentes que, quando observam ali o militar prestando continência, presta a continência, aperta a mão, valoriza o militar que está ali às vezes horas esperando ele passar. Ele é o presidente, ele poderia nem olhar. Precisamos olhar todos. Ao irmão que fica na recepção, ao irmão que trabalha com as crianças, no clube bíblico, no PGM, todos são importantes. Os irmãos que estão na música, todos são importantes e iguais. Só o talento e a função mudam, mas ele deve respeitar a todos, não deve se achar mais importante, nem o pastor deve se achar mais importante. De que ninguém, somos todos iguais em funções, para glorificar o nome do Senhor. E eu erro também, eu não sou um super-homem, eu posso desprezar alguém, errar, precipitar,
e não valorizar a sua função que você exerce hoje. Mas você precisa entender que você não faz para mim, você faz para Deus. E é Ele que te valoriza. Se Ele não te está valorizando, é porque tem alguma coisa acontecendo com você. E Ele te conhece. Há algo estranho dentro do seu coração te perturbando, tirando a tua paz. E você primeiro precisa se consertar com Deus, se arrepender dos seus pecados, fazer uma nova aliança com Deus, se acertar com Deus, para depois trabalhar no reino. Trabalhar com problemas é trabalhar em vão. Trabalhar desprezando as outras funções é trabalhar errado. O trabalho certo é quando você sabe que todas as funções são dadas por Deus, como Deus falou em sua carta, através de Paulo, falando que a igreja era um corpo: olho, mão, pé, braço, todos são importantes. E faça de coração, faça com alegria, não deixe ninguém desprezar o que você faz, independente seja para as pessoas, pequeno ou não. Para você, o que importa é que você faz para Deus, louvando o nome de Deus. Salmo 22, versículo 6 diz: mas eu sou o verme. Salmo 22, 6 é um salmo messiânico profético. Mas eu sou o verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Que loucura chamar Deus de verme, Jesus de verme. Mas isso aqui é uma ilustração que o salmista fez. Esse verme aqui é uma lagarta que se prendia à madeira para proteger os filhotes da lagarta, e ela morria protegendo, não soltava mais, e saía um líquido vermelho, que aponta para Cristo, para Jesus, que foi desprezado, que foi humilhado pelo povo, que foi motivo de zombaria pelo povo, mas ele continuou firme. Em Isaías capítulo 53, versículo 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O povo desprezou os princípios, sua missão, sua salvação, não um rosto bonito. O homem desprezou o que Jesus fez na cruz e andam desprezando. Graças a Deus que você valorizou, graças a Deus que Deus colocou no seu coração uma semente e está frutificando, está crescendo, está aumentando. Não olhe para trás, vá em frente. Não despreze essa semente maravilhosa da salvação que você recebeu, que não é dinheiro. Semente aqui que Deus sempre diz na palavra é a Escritura, é as boas novas, é a salvação de Deus. Não negocie a sua salvação com o mundo, não faça por menos, valorize o sacrifício de Jesus, valorize a Deus. Salmo 107, versículo 11 diz: porquanto se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Desprezaram Cristo, desprezaram o conselho dele. Romanos 1, 28. E por haveres desprezado o conhecimento de Deus, Romanos 1, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas que não convêm, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, insensatos,
pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, ora conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Uma pessoa está fazendo bullying, uma pessoa está desprezando a outra, você precisa cortar o laço na hora, você precisa intervir. Você foi chamado por Deus para trazer a paz, para levar a boa mensagem, para ser usado por Deus. Não deixe isso acontecer, nem em casa, nem em nenhum lugar. Se levante e seja a voz profética daquele local, mostrando que eles estão desprezando o que Deus fez. Não crendo em Deus, não confiando na sua palavra, pecando contra o propósito de Deus, prostituindo e adulterando, criando rebelião, diminuindo Deus, chantageando Deus. Posso desprezar os irmãos por suas limitações? Posso desprezar por orgulho ou por vaidade? Por não concordar comigo? Por não ter o estudo ou o esclarecimento que eu tenho? Por não orarem como eu oro, ou por não irem ao culto? Não posso. Eu devo amá-los, respeitá-los. Eu devo entendê-los, que eles precisam de ajuda, de orar por isso. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Como devo valorizar o que é o meu? Elogiando, amando, perdoando, tolerando, cedendo, equilibrando, dedicando. Ao contrário do desprezo, eu posso valorizar. O que você valoriza, você multiplica. Para encerrar, Salmo 22, versículo 24. Do mesmo salmo messiânico que nós vimos, do Velho. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu, quando lhe gritou por socorro. Socorro. Eu não quero desprezar a obra de Deus na minha vida. Eu não quero desprezar o vermezinho, porque ele foi uma ilustração da morte de Jesus. Eu não quero desprezar ninguém. Eu não quero me desprezar. Tem pessoas que se desprezam, que não mais se amam, que não gostam nem de se olhar no espelho, que não se acham bonitos. Mas você tem que olhar com os olhos de Deus, como Samuel olhou e viu a Davi, o último, o escondido, atrás da manada. Você pode estar escondido, mas para Deus, você é lindo. Para Deus, você tem valor. Para Deus, você é especial. Para Deus, Ele tem uma missão para você. Desperta. Uma missão especial. Independente da sua idade, Valmute, a missão especial não tem limite de idade. É só olhar para Moisés, que aos 80 anos foi lá falar com o faraó. Deus pode te usar para falar com inúmeras pessoas, aconselhando, providenciando o verdadeiro valor, que muitas vezes só damos quando a pessoa morre. E aí gastamos com um sepultamento, com uma coroa de flores, e quando estava vivo, sempre esperando por nós, por um abraço, por um beijo, por uma pequena honra que você poderia fazer, uma pequena lembrança, e não fizemos. E aí fica amargo o nosso coração. Mas Deus pode te liberar também, porque Ele é um Deus que fez por você.
mesmo que você não tenha feito, Deus fez por você. Deus morreu naquela cruz por nós, nos salvou, nos remiu. Deus abraça a todos nós, independente se você não tem um abraço humano. Às vezes acontece uma teofania. Deus em forma humana aparece e nos abraça. O anjo de Deus. E mostra que nós não estamos só. Ele está conosco. Ele não desistiu de você. Você é importante. Creia nisso. Deixa Deus tirar o apelido de verme desprezível e colocar um novo nome, assim como ele deu a Jacó um novo nome para ele, Israel. Ou como deu um novo encontro com Esaú, quando abraçou o seu irmão e conseguiram ali naquele abraço honrar um ou outro, valorizar um ou outro, depois de tudo que aconteceu, de toda a trajetória deles dois, eles se abraçaram. Se abraçam. O abraço traz cura. O abraço traz cura. Não deixe de abraçar ninguém. Inúmeros testemunhos que dizem que abraço cura, que valorizam. Não um abraço falso, ou um beijo falso como Judas, mas um abraço de valorizar, de amar, de se entregar, de dizer: você é importante para mim. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui essa noite. Foi para celebrar o teu nome, Deus. Não sabíamos quem está aqui, imaginávamos, mas queríamos juntos louvar o teu nome. Como foi bom chegar aqui e encontrar a igreja de joelhos, valorizando a oração, valorizando o próximo, orando um pelos outros, principalmente pelas crianças, orando pelo Brasil. Que o Brasil possa ser de Jesus. E ouvimos a tua sagrada escritura, que diz que Esaú desprezou um direito que era dele. Deus, eu tenho certeza que o Senhor proporcionou a cura para Esaú. Eu te peço que essa noite o Senhor também prepare a cura para cada um que entrou aqui, que se sentiu desprezado, humilhado, chacota na sua infância, embarreirado pelos seus pais, desprezado por eles, mas encontrou em ti o que não tinha encontrado em nenhum lugar desse universo: o amor, o amigo verdadeiro. E nessa noite nós queremos nos aproximar novamente de ti. Queremos novamente ser tocados por ti. O que estava doendo, machucando, Deus, ameniza esse sofrimento, essa agonia, e opere como um grande cirurgião que tu és, a retirada desse mal que tem causado dor e sofrimento, tem trazido doenças na minha vida. Sabe, Senhor, através de ti estarei curado. Quebranta-me o meu coração, aviva a minha alma, o meu espírito, como a alegria de Davi saltando